Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos continuar a leitura da palavra de Deus. O propósito é apenas ler a palavra em um ano. A intenção desse vídeo não é comentar, explicar, é apenas ler. Apenas ler junto com o povo de Deus. Hoje é o 16º dia e nós estamos finalizando Gênesis e vamos continuar no capítulo 46, lendo até o 48, quando Jacó vai descer para o Egito, onde descobriu que José é o governador. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor nos ilumine o entendimento, para que possamos amar a Tua palavra cada vez mais, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Gênesis 46 diz assim: E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Senhor, ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visão de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó, e seus meninos e suas mulheres nos carros que Jacó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele, e os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos. Rúben, o primogênito de Jacó. Rúben, o primogênito de Jacó. E os filhos de Rúben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. E os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar, Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi: Gerson, Coate, Merari. E os filhos de Judá: Renã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Ramu. E os filhos de Issacar: Tola, Puvá, Jó e Sirom. E os filhos de Zebulon: Sered, Elon, Jaleel. Estes são os filhos de Lia, que deu à luz a Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gate: Zifion, Ag, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. E os filhos de Aser: Ina, Isvá, Isvi, Benrias, Será a irmã deles. E os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e deu à luz a Jacó estas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que deu-lhe à luz Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros,
Mupim, Rupim e Arte. Estes são os filhos de Raquel que nasceram de Jacó, todos ao todo 14 almas. E os filhos de Dan, Uzim, e os filhos de Naphtali, Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel e deu à luz estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos filhos de Jacó, todas foram 76 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito era 70 almas. E Jacó enviou Judá, dizendo adiante de si, verso 28, e Jacó enviou Judá diante de si a José, para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu subiu ao encontro de Israel seu pai a Gósen, e apressando-lhe lançou-se ao pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E disse Israel a Judá: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram a mim, e os homens são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas, as suas vacas e tudo que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio? Então direis: teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelha é abominação aos egípcios. Capítulo 47. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai e meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo que tem, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelha, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti, no melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porá por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai. Verso 7. E trouxe José a Jacó, seu pai, e apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos de tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida,
e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. E José fez habitar a seu pai e a seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo as famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que se compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e eu vô-lo darei por vosso gado se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e pelo rebanho de ovelhas, e pelo rebanho de vacas, e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que dinheiro acabou, e o meu senhor possui os rebanhos de animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como nossa terra. Compra-nos a nós a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quando o povo fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade, somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam da sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, que semeeis na terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, para o vosso mantimento e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos filhos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isto por estatuto até o dia de hoje sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão. E frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos.
E chegando-se, pois, os tempos da morte de Israel, chamou a José seu filho e disse-lhe: Se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponha a tua mão debaixo da minha coxa e use comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E disse ele: Jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Amém. 48, para concluir a leitura de hoje. E aconteceu depois destas coisas que alguém disse a José: Eis que o teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém participou a Jacó e disse: Eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram da terra do Egito, antes que viessem a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua geração que gerarás depois deles será tua. Segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Estes são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, traze-mos aqui para que eu os abençoe. E os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, já não podia ver, e fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. E Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai e inclinou-se sua face à terra. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositalmente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram a meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome, o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixe em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. José disse a seu pai:
Não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo e também ele será grande, contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra, a mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Amém. Graças a Deus. Até amanhã.